Com a discussão do Plano Regional para o ano 2012, damos início ao último ano do período de programação do 10º Governo dos Açores. Em termos macroeconómicos, esta é uma legislatura marcada por uma crise internacional que desde 2008 tem levado a dificuldades ao nível financeiro, económico e social que nem os mais reputados especialistas previram. Neste cenário, o setor agropecuário regional permanece como a mais importante fonte de riqueza dos Açores, contribuindo de forma significativa para o valor acrescentado bruto gerado nas nossas ilhas. A este facto, não é alheio o forte investimento promovido ao longo das últimas legislaturas por parte do Governo dos Açores, suportado pelo Partido Socialista, investimento que se reforçou nos últimos 3 anos e que no final da atual legislatura ultrapassará os 635 milhões de euros, sendo que destes, mais de 279 constituem uma responsabilidade direta da região. Sendo certo que o investimento do setor agroflorestal para o ano 2012 acompanha a evolução geral do plano, motivada pela atual conjuntura económica e financeira mundial e pela redução das transferências do Estado para os Açores, a verdade é que de 2008 para 2011 verificou-se um aumento de 21,7% no investimento total e de 14,5% nas verbas do plano, uma tendência sempre crescente, apenas interrompida no plano em discussão. Assim, para o ano 2012, continuam previstos fortes investimentos no setor agropecuário regional, num montante global de 153,6 milhões de euros, repartido por 2 programas, a saber, o Programa 7, Melhoria da Competitividade dos Setores Agrícola e Florestal, com um montante de investimento previsto de 125 milhões de euros, e o Programa 8, Valorização do Mundo Rural, com um investimento previsto de 28,5 milhões de euros. Com estes montantes, garante-se a continuidade dos investimentos em áreas tão importantes como o ordenamento agrário, através dos investimentos na melhoria e desenvolvimento de infraestruturas, bem como os fundos necessários para a modernização das explorações agrícolas e florestais, através da comparticipação dos investimentos aos agricultores, reforçando-se ainda a promoção e a conquista dos mercados, dando maior notoriedade aos produtos regionais. Investindo-se também na valorização do mundo rural, através da melhoria da qualidade de vida e da diversificação da economia rural e pela preservação e valorização do ambiente e paisagem rural. Pela importância que o mesmo se reveste, destaco aqui, a título de exemplo, a construção do Laboratório Regional de Veterinária, que trará aos produtos regionais um aporte de controle de qualidade e segurança alimentar que em muito potenciará a possibilidade de crescimento e a conquista de novos mercados, sendo também importante no desenvolvimento de novos produtos, potenciando assim o rendimento dos agricultores. Desde o início que os governos regionais do Partido Socialista tem bem presente o caminho a seguir e a estratégia necessária para desenvolver o setor agrícola e pecuário regional. Um caminho de modernização das explorações e das indústrias. Um caminho que levou a uma melhoria das condições de trabalho dos agricultores, através dos investimentos no ordenamento agrário, traduzidos em mais e melhores caminhos rurais e florestais, mais captação, armazenamento e distribuição de água, mais explorações eletrificadas. Um caminho que levou ao melhor estatuto de sanidade animal do país e a um dos melhores da Europa, a novos matadores e salas de desmancha, novas centrais de concentração de hortícolas e novas adegas, o que levou e levará ainda a maior produção e qualidade em todas as áreas produtivas. Um caminho que exigiu e exige perseverança, lucidez e visão, e que perante as dificuldades soube resistir, porque sabe que este é o caminho correto. Outros, provavelmente, teriam mudado ao sabor do vento, andariam à deriva, porque pura e simplesmente não têm projeto. Não têm uma estratégia, uma visão. É o que se pode concluir das declarações desgarradas e muitas vezes contraditórias de alguns partidos, designadamente de líderes do PSD, que na ânsia de procura de protagonismo e do desespero perante o bom trabalho que se está a realizar, afirmam uma coisa hoje e o seu contrário amanhã. Como foi o caso das cotas leiteiras, em que uns afirmam que o fim é inevitável e outros afirmavam haver janelas de oportunidade, não mantendo uma linha de rumo e a mínima coerência política. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, a principal função da agricultura é a produção de alimentos e bens alimentares. A reestruturação verificada na fileira do leite levou ao aumento de produção e da comercialização de leite, que passou dos 490 milhões de litros comercializados em 2004 para os 535,1 milhões de litros em 2010, o que se traduz num aumento da competitividade de toda a fileira. Foi ainda graças à reestruturação levada a cabo pelos governos regionais do Partido Socialista que se verificou o aumento da produção média por exploração, que passou dos 94 mil litros em 2004 para os 155 mil litros em 2010.
ao aumento de quase 200% na produção de queijo, produzindo-se hoje nos Açores mais de 28 mil toneladas, ao aumento entre 96 e 2010 de 500% no leite UHT e triplicado a produção de iogurte nesse mesmo período, tendo-se produzido 313 toneladas em 2010. Deve também salientar-se que atualmente o preço médio pago ao produtor para o mesmo tipo de leite é idêntico ao praticado no continente, indicador da competitividade do setor leiteiro regional. O trabalho que está a ser levado a efeito na reestruturação e modernização do setor leiteiro regional é a melhor forma, a única forma que a região tem de se preparar e defender contra o provável desmantelamento do regime de cotas, pois só um setor moderno, que aposta na qualidade, que aposta na redução de custos, poderá contrariar o desmantelamento do atual sistema, sendo certo que o Partido Socialista, este grupo parlamentar e o Governo defenderão, junto do Governo da República e das instâncias europeias, a sua manutenção, sem contudo tirar os olhos do dia seguinte, preparando todos os cenários e não enganando os produtores com eventuais janelas de oportunidade. Também na fileira da carne de bovina, a evolução positiva ocorrida nos últimos anos é a todos os níveis evidente. Pela primeira vez na história dos Açores foi alterado o paradigma da comercialização de gado bovino na região. De uma região tradicionalmente exportadora de gado vivo, passou-se para uma região exportadora de carne. Das 46.691 cabeças de gado vivo expedido em 2004, passou-se para as 19.544 em 2010, uma redução de mais de 58%. Ao inverso, o abate de bovinos passou de 29.929 cabeças aprovadas para consumo em 2004 para as 50.028 em 2010, um aumento de 67%, na sua grande maioria destinadas aos mercados exteriores à região. Nas áreas da diversificação agrícola, começa agora a ver-se os resultados do trabalho que tem vindo a ser realizado pelo Governo dos Açores. Fruto de dois programas bem negociados e bem adaptados à realidade, nomeadamente o POSEI, na vertente dos apoios às produções locais, e o PRO-Rural, na vertente do apoio ao investimento, foi possível criar uma nova dinâmica que levou à entrada de jovens agricultores, muitos deles com formação académica ou formação adequada a essa atividade. Em áreas como a floricultura, a fruticultura, a horticultura e a vinha, os investimentos efetuados permitiram, em pouco tempo, que nas grandes superfícies os produtos hortícolas locais passassem dos 30% em 2008 para os atuais 70%. Este investimento permitiu ainda que se passasse à exportação e expedição para novos mercados de flores, de vinho e outros produtos que começam a se afirmar em mercados cada vez mais competitivos, o que é demonstrativo do trabalho que tem sido feito e concretizado nestas áreas. A aposta dos produtores nas áreas da diversificação, como comprova o elevado número de projetos de investimento que deram entrada nos serviços da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, designadamente na medida 1.5 da modernização das explorações agrícolas e pecuárias, num valor de compromisso público de aproximadamente 8 milhões de euros, montante 4 vezes superior ao investimento efetuado nos últimos 4 quadros comunitários de apoio, faz prever, no curto prazo, um aumento ainda mais significativo, quer da diversidade de produtos, quer da sua quantidade e qualidade, o que reflete a aposta do Governo dos Açores em diversificar a base produtiva regional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, os Açores são a região do país com a mais elevada taxa de jovens agricultores. De acordo com os dados do Recenseamento Geral da Agricultura 2009, cerca de 25% dos agricultores dos Açores têm menos de 45 anos, enquanto que no continente essa taxa é de apenas 9%. Nos Açores, apenas 24% dos agricultores têm mais de 65 anos, enquanto que no continente a taxa de agricultores com mais de 65 anos é de quase 50%. Para além da juventude, os Açores possuem também uma taxa de população agrícola familiar com o segundo e terceiro ciclos de 34%, enquanto que no continente essa mesma taxa é de apenas 23%. Ainda de acordo com o Recenseamento Geral da Agricultura de 2009, a taxa de produtores que declara a viabilidade económica como o principal motivo para a continuidade da exploração é de 16% na região, enquanto que no continente essa mesma taxa é de 6%. Os Açores destacam-se ainda por uma produtividade de 30,4 mil euros por unidade de trabalho ano, quase 2,5 vezes superior à média nacional e cerca de 6 vezes superior ao verificado na Madeira, indicadores que o PSD tudo faz para esconder. Ao contrário do que afirma o PSD, os dados do Recenseamento Geral da Agricultura 2009 confirmam que nos Açores a ocupação de terra com potencialidade agropecuária é quase total.
Estes são dados objetivos, concretos, que demonstram claramente que na região o setor agrícola continua a ser apetecido por muitos dos nossos jovens, e o que nos dá a certeza que o caminho traçado é o caminho correto, dando ânimo para continuar a desenvolver o setor agrícola regional e a apoiar o rendimento dos agricultores e a qualidade de vida das suas famílias. Este é o caminho, reafirmando aqui que os agricultores dos Açores podem continuar a contar com o Partido Socialista na defesa dos interesses regionais e na modernização da agricultura da região. Disse.